A história de Léo e Sofia é um épico de amor proibido e classes sociais em colisão. Separados pela arrogância e ambição, eles se reencontram 18 anos depois, transformados por uma vida de escolhas difíceis. Mas será que o tempo pode curar as feridas, ou apenas a coragem de enfrentar o passado poderá reescrever um destino que parecia selado? Comente o que você faria nessa situação. Compartilhe se essa história te tocou. Se quiser mais histórias que tocam a alma, se inscreve no canal agora. O tempo, implacável mestre das despedidas, teceu seu véu sobre o amor de Léo e Sofia com uma crueldade que só a juventude é ingênua o suficiente para desafiar. Era 2005. O ar do Morro da Conceição, no Rio de Janeiro, carregava o cheiro de maresia misturado com a fumaça de lenha e a melodia do samba distante, um contraste pungente com o aroma artificial de lavanda que permeava os salões da Casa Grande de Sofia, a poucas milhas de distância, em um condomínio murado e ostensivo na Barra da Tijuca. Léo, com seus 18 anos, tinha o olhar de quem conhecia a luta na pele, mãos calejadas pelo trabalho duro na oficina mecânica do pai, mas um sorriso que desarmava Sofia, uma menina de 17 com a alma enclausurada em seda e promessas de um futuro pré-determinado. Eles se encontravam às escondidas, sob o flamboyant centenário na praça do bairro de Léo, um refúgio vibrante onde o preconceito social de seus pais não ousava pisar. Ali, entre promessas sussurradas e beijos roubados, eles planejavam um futuro impossível, um universo onde as linhas tênues que separavam a pobreza da riqueza, a humildade da arrogância, se desfaziam sob a força do afeto genuíno. Sofia, filha única de um magnata da construção civil, vivia em uma bolha de privilégios onde cada desejo era uma ordem, mas sentia-se mais rica nos poucos minutos que passava com Léo do que em qualquer festividade opulenta em sua mansão. Ele era a sua liberdade, a sua verdade. Seus pais, Donato e Beatriz Albuquerque, viam o namorico com Léo como uma rebelião juvenil, um capricho perigoso que precisava ser erradicado antes que manchasse o impecável currículo social de Sofia. Para eles, o amor era um contrato, uma aliança de bens e sobrenomes, não um sentimento avassalador que se recusava a reconhecer barreiras financeiras. A diferença entre o carro popular de Léo, que ele sonhava em consertar para se tornar um piloto de rally, e a frota de veículos importados dos Albuquerque era mais do que uma questão de preço, era um abismo de mundos, um lembrete constante da dívida social que Léo precisava superar, ou da qual Sofia precisava ser protegida. Uma tarde, enquanto Léo falava com paixão sobre seu sonho de abrir uma oficina própria, usando as ferramentas enferrujadas que haviam sido de seu avô, Sofia ouviu em silêncio, imaginando como seria a vida longe da ostentação vazia que a cercava. A humildade de Léo não era uma fraqueza, mas a sua maior força, moldando-o em um homem que valorizava cada conquista, cada sorriso. Ela, por outro lado, sentia o peso da expectativa, a prisão dourada que seus pais haviam erguido em torno dela. "Você acha que ele merecia isso?", perguntou Léo, rindo, sobre um competidor imaginário em uma corrida. Sofia, com um nó na garganta, pensou em si mesma, presa em uma corrida que nunca escolheu. Comenta aqui o que você faria nessa situação. A colisão dos mundos era inevitável. Os pais de Sofia, alertados por fofocas e pelos desaparecimentos cada vez mais frequentes da filha, decidiram agir com a brutalidade que o poder lhes conferia. Uma noite chuvosa, Donato, com sua postura imponente e voz grave, confrontou Sofia. Não foi um diálogo, mas uma sentença. Léo, o garoto da favela, como ele o chamava com desdém, era uma vergonha para a família Albuquerque, uma mancha em seu legado. Sofia, devastada, tentou argumentar, mas suas palavras eram abafadas pelo estrondo da autoridade paterna. Seu casamento arranjado com Tiago, filho de um influente político e herdeiro de uma fortuna no agronegócio, já estava em andamento. Era um golpe de mestre, uma consolidação de impérios que não podia ser comprometida por um romance de verão com um mecânico. A dor de Sofia era quase palpável, um contraste gritante com a indiferença calculista de seus pais. Ela sentia-se um objeto, uma peça em um tabuleiro de xadrez financeiro, sua felicidade irrelevante diante da grandeza da dinastia. Naquela mesma semana, Léo foi convidado a se afastar. Não houve ameaças diretas, mas uma oferta velada de oportunidades para seu pai na oficina, e uma bolsa de estudos no exterior para ele, com a condição de que ele sumisse da vida de Sofia.
Era uma armadilha, um suborno disfarçado de generosidade, mas Léo, embora ferido em seu orgulho e em seu amor, compreendeu a mensagem implícita. Sofia jamais estaria segura ao seu lado enquanto a sombra dos Albuquerque pairasse sobre eles. A arrogância dos ricos era um muro intransponível. O último encontro foi rápido e dilacerante, sob o mesmo flamboyant que testemunhara seus juramentos. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Sofia, enquanto Léo, com um olhar que misturava dor e uma determinação férrea, prometeu que voltaria. Eu vou ser alguém, Sofia. Alguém que eles não poderão desprezar. E vou te encontrar. A promessa ecoou no vazio, enquanto o táxi blindado da família a levava para longe, para uma vida que ela não desejava. Léo, sozinho na escuridão da praça, observou as luzes traseiras do carro desaparecerem, sentindo o amargo sabor do desprezo social. Ele tinha nada além de sua palavra e a memória daquele amor proibido, um motor para uma ambição que antes não conhecia. Ele se recusava a ser uma vítima. Ele se recusava a ser esquecido. E Sofia, em seu luxuoso cativeiro, sabia que uma parte dela havia morrido naquele adeus, mas a semente da esperança plantada por Léo ainda brotava, frágil, em seu peito. Você acha que ele merecia isso? Comenta sua opinião aqui. Os anos se arrastaram, cada um deixando sua marca indelével. Léo, impulsionado pela promessa feita a Sofia e pelo desejo de provar seu valor, mergulhou no trabalho e nos estudos com uma ferocidade quase obsessiva. Ele recusou a bolsa dos Albuquerque, preferindo trilhar seu próprio caminho, ainda que mais árduo. A oficina do pai prosperou sob sua liderança inovadora, e ele não parou por aí. Noites em claro estudando mecânica avançada, engenharia automotiva, e até finanças. Aquele garoto humilde do morro se transformou em Leonardo Sampaio, um empresário do ramo automotivo, dono de uma rede de centros de alta performance e tecnologia de ponta, com filiais espalhadas por todo o Brasil e uma reputação impecável no mercado. Seu nome era sinônimo de inovação e sucesso. Sua aparência, antes marcada pela simplicidade, agora refletia a elegância de um homem que sabia seu valor, ternos bem cortados, um relógio discreto, mas de grife, e o mesmo olhar penetrante, agora temperado pela experiência e por uma camada de um pragmatismo quase cínico. No entanto, por trás da fachada de aço, a imagem de Sofia persistia, uma cicatriz invisível. A riqueza que ele acumulava era uma armadura, mas também um lembrete constante do que havia perdido. A vida de Sofia, por outro lado, era uma fotografia em preto e branco. Casada com Tiago, ela vivia em um palacete no Jardim Botânico, rodeada por todo o luxo que o dinheiro podia comprar, mas desprovida de qualquer calor. Sua vida era uma sucessão de eventos sociais vazios, jantares onde as palavras eram afiadas como lâminas e os sorrisos, máscaras de conveniência. Tiago, um político em ascensão, havia como um troféu, uma esposa modelo que adornava sua imagem pública. A indiferença era o idioma oficial de seu casamento. Sofia, uma vez cheia de vida e sonhos, tornará-se uma sombra de si mesma, seus olhos azuis, antes vívidos, agora opacos, refletindo a resignação. A arrogância de sua família havia se tornado seu próprio cativeiro. Ela se recordava do riso fácil de Léo, da simplicidade de seus abraços, do futuro que eles haviam ousado sonhar juntos. A cada dia, a ausência dele era um buraco em sua alma que nenhuma joia ou viagem exótica podia preencher. A riqueza havia lhe dado tudo, menos o que realmente importava. A humildade de um amor verdadeiro havia sido trocada pela ostentação de uma vida vazia. Ela folheava velhos álbuns de fotos, seus dedos traçando o rosto jovem e esperançoso de Léo, uma lembrança dolorosa de uma época em que seu coração ainda era livre. A ironia da vida não a perdoava. Ele, o pobre, ascendera, enquanto ela, a rica, definhava em seu ouro. Se essa história já te prendeu, continua comigo. A reviravolta está apenas começando. 18 anos depois. Aeroporto Internacional do Galeão, Rio de Janeiro. O burburinho característico do terminal de embarque, o anúncio de voos, o arrastar de malas, a pressa de centenas de histórias cruzando-se sem se tocar, criava um pano de fundo para um encontro que o destino, com sua ironia peculiar, parecia ter cuidadosamente orquestrado. Léo, agora com 36 anos, desembarcava de um jato particular em um hangar anexo,
antes de se dirigir ao terminal principal para uma conexão. Sua presença era magnética. Traje impecável, postura ereta, um ar de autoridade que fazia cabeças virarem. Ele não era mais o garoto do morro, mas o CEO de um império automotivo, com um patrimônio que faria os Albuquerque se curvarem. Um motorista o esperava, mas ele dispensou, preferindo sentir o pulso da vida comum por um breve momento antes de se isolar novamente em seu mundo de negócios. No saguão principal, uma figura feminina, elegantemente vestida, mas com uma aura de cansaço quase invisível, esperava por um voo para Lisboa. Era Sofia. Seus cabelos, antes longos e soltos, estavam presos em um coque sofisticado, e as linhas finas de expressão ao redor dos olhos contavam uma história de anos vividos sem verdadeira alegria. Ela tentava se distrair com um livro de poesia, mas seus olhos frequentemente se desviavam para a multidão, como se buscassem algo que ela mesma não sabia nomear. Sua mente divagava entre a imagem de uma vida que ela nunca escolheu e as reminiscências de um amor jovem e puro. Ela era a personificação da riqueza aprisionada, a beleza que a arrogância familiar transformará em melancolia. Léo, ao passar por um dos cafés do aeroporto, sentiu um estranho puxão. Não era uma memória explícita, mas uma sensação difusa, um eco do passado. Ele parou, pegou um expresso, e seus olhos varreram o ambiente, com a eficiência de um predador. Foi então que a viu. Primeiro, apenas a silhueta, depois o perfil familiar. O coração dele, um motor que ele acreditava ter blindado contra qualquer emoção desnecessária, falhou uma batida. Era Sofia. O contraste era brutal. Ele, no auge de seu poder e visível sucesso, embora com a alma ainda ferida, ela, em sua beleza madura, mas com a tristeza cravada no olhar. Ele a observou por um instante, o brilho frio de seus olhos analisando cada detalhe, cada linha de cansaço em seu rosto. Não havia mais a timidez do garoto apaixonado, mas a calculista frieza de um homem que aprendeu a sobreviver e a vencer em um mundo cruel. A cena era um quadro vivo do tempo e suas ironias, do destino que separou e agora, de forma tão inesperada, reunia. A distância entre eles, física e emocional, era um oceano, mas a força da memória era um imã irresistível. Léo terminou o café, sua expressão impassível. Sofia, alheia ao olhar que a perscrutava, continuava absorta em seu livro. Os segundos se estenderam, carregados de um suspense sufocante. O que você faria se encontrasse seu primeiro amor assim, depois de tanto tempo? Comenta aqui o que sentiria. O ar no saguão parecia rarefeito, a atmosfera carregada de uma eletricidade invisível. Léo deu mais um passo, depois outro, diminuindo a distância entre eles. Sofia, sem levantar os olhos do livro, estremeceu levemente, como se uma brisa fria a tivesse tocado. Ele estava a poucos metros dela, tão perto que podia sentir o perfume familiar de jasmim, o mesmo que ela usava na adolescência, que agora parecia uma ponte etérea entre o passado e o presente. Seus olhos, antes cheios de fogo juvenil, agora refletiam uma mistura complexa de dor antiga e uma indiferença cultivada, uma armadura forjada ao longo de anos de solidão e de superação. Ele a via, uma mulher linda, sofisticada, mas com a sombra da melancolia em seu olhar. Era a Sofia que ele amara, mas também uma estranha, um espectro do que poderia ter sido. A humildade de seu passado contrastava brutalmente com a opulência de sua presença atual, mas ele sentia que, por baixo de tudo, o sofrimento dela era genuíno, não uma pose. A imagem dela, sentada, com um livro de poesia, falava de uma alma que ainda buscava beleza em meio ao vazio. De repente, como se impelida por uma força invisível, Sofia levantou a cabeça. Seus olhos percorreram o ambiente, então, encontraram os dele. O mundo pareceu parar. O burburinho do aeroporto se transformou em um zumbido distante. O tempo se dobrou sobre si mesmo, e por um milésimo de segundo, eles eram novamente Léo e Sofia, sob o flamboyant, jurando amor eterno. O choque em seus olhos azuis era um misto de descrença, alegria, e uma dor profunda. A boca dela abriu-se levemente, o nome dele em seus lábios, uma sílaba suspensa no ar. O reconhecimento era inegável, a conexão ainda lá, um fio invisível que o tempo não pudera romper completamente. O coração de Sofia disparou, uma faísca de vida reacendida em seu peito. A redenção,
a esperança, tudo parecia possível naquele instante. A distância social que os separou, a arrogância que os pais dela exibiram, tudo isso pareceu esvair-se na imensidão daquele olhar mútuo. Os olhos de Léo, no entanto, eram uma tela em branco, um poço de segredos. Por um instante, apenas um breve instante, um relâmpago de emoção cruzou seu rosto, uma memória fugaz daquele amor inocente, da promessa quebrado, da dor que moldou o homem que ele era agora. Mas tão rápido quanto veio, a emoção se desfez, substituída por uma frieza calculista, uma indiferença quase cruel. Ele sustentou o olhar dela por mais um segundo, um olhar que parecia dizer: eu te vejo, mas não sou mais quem você conheceu, e então, sem uma palavra, sem um aceno, sem qualquer sinal de reconhecimento ou afeto, ele virou as costas. E simplesmente continuou a andar, em direção ao seu portão de embarque, acompanhado por uma mulher deslumbrante, de cabelos cor de ébano e um sorriso profissional, que surgiu ao seu lado, enlaçando seu braço com uma familiaridade perturbadora. Sofia, congelada, viu o homem que amara, o homem que prometera voltar, desaparecer entre a multidão, levando consigo não apenas seu coração, mas a última centelha de esperança que ela secretamente guardava. A inesperada reviravolta deixou vazia, a pergunta ecoando em sua mente: o que, ou quem, Léo se tornou? Um choque gélido percorreu Sofia, paralisando-a na cadeira. O livro de poesia escorregou de suas mãos, caindo com um baque abafado no carpete do aeroporto. A cena se repetia em sua mente, em um loop cruel: o olhar frio de Léo, a mulher elegante ao seu lado, o gesto casual de indiferença ao virar as costas. Era como se, em vez de se reencontrar com o amor de sua vida, ela tivesse testemunhado um fantasma, uma miragem que se dissolveu no ar, levando consigo a última fagulha de esperança que ela teimava em nutrir. As lágrimas, que ela jurou nunca mais derramar por ele, agora escorriam incontroláveis, quentes e amargas, misturando-se à maquiagem cara que não conseguia disfarçar sua dor. O burburinho do aeroporto, antes um eco distante, agora parecia um coro de vozes zombeteiras, cada som amplificando sua humilhação. A riqueza que a cercava, os voos para destinos exóticos, os eventos sociais que ela frequentava, tudo parecia um véu transparente sobre o abismo de sua solidão. O contraste entre sua vida de ostentação e a genuína alegria que Léo a fazia sentir no passado era um golpe ainda mais profundo. A arrogância dos pais dela, que outrora a haviam aprisionado, agora se refletia na imagem de um Léo transformado, distante, talvez, até mesmo cruel. Quem era aquele homem que a ignorara com tamanha frieza? Onde estava o Léo que prometeu voltar, que a fizera acreditar que o amor poderia superar qualquer barreira? A imagem da mulher ao lado dele, tão segura e elegante, era um punhal em seu peito. Ela representava tudo que Sofia não era, ou não conseguia ser mais: livre, feliz, amada. O processo de transformação de Sofia, antes latente, agora explodia em seu interior, alimentado pela dor mais aguda. Onde havia resignação, agora havia fúria. Não apenas por Léo, mas por si mesma, por ter permitido que sua vida fosse moldada pelas expectativas alheias. Ela havia sido uma princesa em uma torre de marfim, esperando um resgate que nunca veio, e agora via que seu príncipe havia se tornado um rei em seu próprio reino, com outra rainha ao seu lado. A humilhação a queimava, mas também a impulsionava. Bastava. A dor de vê-lo, e de ser ignorada, era o catalisador que ela precisava para finalmente despertar de seu torpor. A viagem a Lisboa, que antes era uma fuga vazia, agora se transformava em um ponto de inflexão. Ela não podia mais viver na sombra de um passado idealizado ou de um presente vazio. Era hora de se levantar, de reescrever sua própria história, mesmo que Léo não fizesse mais parte dela. A transformação de Sofia da resignação à resistência começava naquele instante doloroso, em meio ao caos de um aeroporto que testemunhava a morte de um sonho e o nascimento de uma nova mulher. Ela se curvou para pegar o livro, e suas mãos tremiam, mas havia uma nova determinação em seus olhos marejados. Se você já está arrepiado, continua comigo. O caminho para a superação é tortuoso. Léo seguiu em frente, seu passo firme e determinado, mas por dentro, um turbilhão de emoções se agitava. A fachada de frieza que ele ostentava era uma barreira cuidadosamente construída ao longo de anos, uma defesa contra a vulnerabilidade que quase o destruiu no passado.
A mulher ao seu lado era Valentina, sua sócia e parceira de negócios, uma arquiteta brilhante que o ajudara a construir seu império. A ligação dela a seu braço era um gesto de conveniência, de parceria, não de amor, mas para Sofia, ele sabia que pareceria outra coisa. Ele sentiu o olhar dela em suas costas, a pergunta silenciosa, a dor palpável, e cada passo que dava para longe dela era um sacrifício. O contraste era esmagador, o sucesso que ele ostentava, a imagem de homem inabalável, e o buraco negro em seu peito, que Sofia, mesmo após anos, ainda conseguia reabrir com um único olhar. A arrogância que ele havia cultivado como mecanismo de defesa agora se voltava contra ele, como um veneno lento. Vê-la ali, tão perto, e ainda assim tão inacessível, era um tormento. Ele imaginava a vida dela, a riqueza que a envolvia, a família que a afastara dele, e a amargura se instalava novamente. Ela fez a escolha dela, ele repetia para si mesmo, um mantra vazio que não conseguia apagar a imagem dos olhos dela, cheios de uma mistura de choque e mágoa. Ele se convenceu de que, ao ignorá-la, estava protegendo-a, e a si mesmo, de mais dor. Afinal, o que ele diria? Que a amava depois de tanto tempo. Que a esperou, mas o tempo transformou em alguém que ele mesmo mal reconhecia. Sua transformação de um garoto humilde para um magnata bem-sucedido veio com um custo pesado, a perda da inocência, a crença no amor incondicional, a capacidade de se entregar sem reservas. A dor da separação, o desprezo dos Albuquerque, tudo isso forjara em um homem que priorizava a conquista, a vingança silenciosa contra um sistema que o havia rejeitado. Valentina, percebendo a súbita rigidez em seu corpo e o silêncio atípico, lançou-lhe um olhar inquisitivo. "Está tudo bem, Léo?" ela perguntou, sua voz suave. Ele assentiu, um sim, perfeito robótico, que não a convenceu. Ela conhecia Léo bem o suficiente para saber que algo o perturbava, mas a muralha que ele erguia era impenetrável. Ele havia visto a humilhação nos olhos de Sofia, a redenção de um encontro que ele recusou, e isso roía por dentro. A cada metro que se afastava, Léo sentia o peso de suas escolhas, o preço de sua ascensão, a solidão que acompanhava o sucesso. A figura de Sofia diminuía no retrovisor da sua mente, mas sua imagem, e a dor que ela carregava, ficavam gravadas em sua alma, um lembrete de que nem todo ouro pode comprar a paz interior. Sua jornada, de um simples mecânico ao topo, não era uma história de triunfo absoluto, mas de um homem que se perdeu um pouco no caminho, esquecendo que a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas, não no patrimônio líquido. O que você faria no lugar dele? Ignoraria, ou voltaria atrás para confrontar o passado? A partida de Léo foi o estupim para uma revolução interna em Sofia. Não havia mais lágrimas, apenas uma raiva fria e calculista que, pela primeira vez em anos, a fazia sentir-se viva. O avião para Lisboa partiu sem ela. Ela cancelou o voo, ignorando as perguntas da comissária e o olhar confuso de outros passageiros. A humilhação pública, o desprezo de Léo, serviram como um choque elétrico, despertando-a de um sono profundo e doloroso. Ela se viu como uma personagem trágica, esperando passivamente que a vida acontecesse, enquanto Léo, o homem que ela amava, havia seguido em frente, reconstruído sua vida, e se tornará alguém irreconhecível. Ela não podia mais culpar seus pais, nem Tiago, nem mesmo Léo. A culpa era dela por ter permitido que sua vida se transformasse em uma gaiola de ouro. A transformação de Sofia de dor e resignação para uma busca por superação era um processo árduo, mas irreversível. Ela lembrou-se da força que Léo lhe inspirava na juventude, da paixão que eles compartilhavam por um futuro onde o amor venceria todas as barreiras. Onde estava aquela Sofia? A garota que acreditava em seus próprios sonhos? A nova Sofia emergia da dor, com a clareza de quem finalmente enxerga a verdade. Ela começou a analisar seu casamento com Tiago, o vazio daquela união, a falta de respeito, a superficialidade. A arrogância dele, que antes ela aceitava como parte de seu destino, agora era insuportável. A riqueza que ele oferecia era uma ilusão, um preço muito alto a pagar pela ausência de amor e respeito. Sua própria humildade, antes um traço de sua personalidade, fora esmagada pela pressão social, mas agora renascia com a força de uma fênix. Ela pegou seu celular, os dedos digitando com uma nova determinação.
Não era para Léo, ainda não. Era para seu advogado. A primeira semente da redenção era a liberdade, e ela a buscaria a qualquer custo. O desdém de Léo, ironicamente, havia lhe dado o presente da libertação. Ele, ao ignorá-la, havia acendido a chama da sua própria autonomia. A jornada de dor para o empoderamento era solitária, mas ela não estava mais disposta a ser uma vítima. Ela queria sua voz de volta, o seu lugar no mundo, não como a senhora Albuquerque ou a esposa do político, mas como Sofia, a mulher que um dia ousou sonhar e amar. A diferença social que os separara na juventude, e a transformação de Léo em um magnata, agora serviam como um espelho para ela mesma. Se ele conseguiu, ela também podia. Se ele superou a pobreza, ela superaria a riqueza vazia. Comenta aqui o que mais te tocou até agora na jornada de Sofia. Você acha que ela está agindo certo? Léo chegou ao hotel de luxo, um ícone da arquitetura moderna no centro financeiro de São Paulo. A suíte presidencial, com sua vista deslumbrante da cidade que nunca dorme, parecia vazia e fria. Valentina observava com uma mistura de preocupação e curiosidade, mas não ousava perguntar. Ela sentia que Léo estava em um lugar diferente, perdido em pensamentos que não tinham a ver com negócios. O sucesso que ele havia perseguido com tanto afinco, que antes parecia a única métrica de sua existência, agora se mostrava oco, sem brilho. A imagem de Sofia em seus olhos, a dor em seu rosto ao vê-lo passar, era uma tortura silenciosa que desmanchava sua armadura de invencibilidade. A arrogância que ele havia construído para se proteger do mundo, e da própria Sofia, agora desmoronava. Ele havia alcançado tudo o que queria: riqueza, poder, respeito. Mas a que custo? A visão de Sofia, tão melancólica e, ainda assim, com a mesma beleza que o havia enfeitiçado na juventude, reativou uma ferida que ele pensava ter cicatrizado. Ele sentiu-se um covarde, um egoísta, por ter virado as costas. Sua transformação de um garoto apaixonado para um magnata implacável parecia, naquele momento, um erro irremediável. Ele se lembrava de cada detalhe daquele olhar, da surpresa e da mágoa, e a culpa o consumia. A dor que ele causou a Sofia refletia a dor que ele havia suprimido em si mesmo por anos. Ele pediu a Valentina para adiantar todas as reuniões do dia seguinte, uma tentativa de afogar seus demônios no trabalho. Mas o trabalho, sua eterna fuga, não oferecia consolo. A cada gráfico, a cada número, ele via o rosto de Sofia, uma lembrança constante de que a maior de suas conquistas não fora o império que construiu, mas o amor que perdeu. O contraste entre sua riqueza material e sua pobreza emocional era evidente. Ele havia sonhado em voltar para ela como um vencedor, mas o reencontro o transformou em um perdedor, desprovido de coragem. A humildade de sua juventude fora substituída por um orgulho que o impedia de demonstrar fraqueza, até mesmo para a mulher que ele ainda amava. Valentina, que era mais do que uma sócia, era uma amiga, decidiu quebrar o silêncio. Léo, o que aconteceu no aeroporto? Ela perguntou, sua voz suave, mas firme. Eu nunca o vi tão perturbado. Ele a encarou, os olhos vazios, e por um breve momento, ela viu um vislumbre do garoto humilde do Morro da Conceição, que ela só conhecia por fotos antigas. A mentira da sua indiferença não podia mais ser sustentada. O muro estava começando a rachar, e a redenção começava a se insinuar na fresta. Sofia agiu com uma velocidade e determinação que surpreenderam a si mesma. Após cancelar o voo, ela passou horas no saguão do aeroporto, não mais chorando, mas pesquisando. Seu celular, antes usado para postagens vazias em redes sociais, agora se tornava uma ferramenta de investigação. Ela usou cada contato, cada vestígio de seu poder social, para encontrar informações sobre Leonardo Sampaio. Em pouco tempo, descobriu o império que ele havia construído, a magnitude de seu sucesso, a prova irrefutável de que ele havia cumprido sua promessa de se tornar alguém. A admiração se misturava à dor de ver que ele havia alcançado tudo sem ela, e que se tornará um homem tão frio. No entanto, havia também uma ponta de esperança, uma teimosa crença de que o Léo de seu passado ainda existia em algum lugar por trás daquela fachada de aço. A transformação de Sofia de uma mulher passiva para uma guerreira determinada era quase completa. Ela não buscaria vingança, mas respostas, e talvez, uma redenção para ambos.
A arrogância dos pais dela, que a haviam aprisionado, agora seria usada como arma para se libertar e, quem sabe, para derrubar os muros que Léo havia construído. Ela sabia que precisava enfrentá-lo, não mais como a Sofia ingênua de 18 anos, mas como a mulher madura que a dor a havia forjado. A humildade que Léo exibia em sua juventude, e a arrogância que ele agora parecia ostentar, criavam um contraste gritante que ela precisava desvendar. Descobriu o hotel onde ele estava hospedado em São Paulo e, sem hesitar, pegou o primeiro voo disponível. Não era uma perseguição, mas uma busca pela verdade que o tempo e o destino haviam embaralhado. Chegando ao hotel, um santuário de luxo e discrição, ela sentiu o peso da situação. Pediu para falar com o Sr. Sampaio, e a recepcionista, acostumada com figuras importantes, hesitou ao vê-la, notando a aura de urgência em seus olhos. Mas o nome Albuquerque, mesmo sem o sobrenome de seu marido, ainda abria portas. Enquanto subia no elevador, o coração de Sofia batia como um tambor. O que ela diria? Como ele reagiria? Seria ele o mesmo homem que a ignorou no aeroporto, ou haveria um vislumbre do Léo que ela amava? Chegando ao andar da suíte presidencial, ela viu a porta do quarto de Léo se abrir. Ele estava prestes a sair, talvez para uma reunião ou para o aeroporto. Ao seu lado, Valentina, com um olhar de preocupação. Os olhos de Léo, antes frios, agora carregavam uma sombra de algo indefinível. Ele a viu no corredor, e seu corpo enrijeceu. A surpresa, a descrença, a raiva, e um lampejo de algo mais profundo, talvez a esperança. Sofia, sem pensar duas vezes, se aproximou, sua voz embargada, mas firme. Léo, por que você me ignorou? Por quê? A pergunta ecoou no corredor silencioso, atravessando a barreira de anos de separação, dor e orgulho. Valentina observava a cena, uma testemunha silenciosa de um drama que se desenrolava. Léo, com a mão na maçaneta da porta, hesitou. Seus olhos se fixaram nos de Sofia, buscando uma resposta em um passado que ele tentava apagar. O que ele faria agora? Entraria no quarto e se esconderia novamente, ou finalmente enfrentaria o fantasma de seu passado, o amor que o destino teimava em ressuscitar? O silêncio era agonizante. Qual seria a sua escolha? O ar no corredor ficou denso, carregado com a tensão de 18 anos de silêncio e mágoa. Léo encarou Sofia, e a muralha que ele havia erguido em torno de seu coração começou a desmoronar. Valentina, a seu lado, observava a cena com uma inteligência perspicaz, percebendo a profundidade do momento. Léo retirou a mão da maçaneta, e um suspiro quase inaudível escapou de Sofia. Era uma pequena vitória, o primeiro sinal de que o homem que ela amava ainda existia por trás daquele magnata implacável. Eu não sei o que dizer, Sofia, Léo finalmente conseguiu murmurar, sua voz rouca, desprovida da frieza que ela havia visto no aeroporto. A arrogância que o protegia se desfez, revelando uma vulnerabilidade que o tempo não pudera apagar. Ele fez um gesto para que ela entrasse na suíte. Valentina, com um olhar compreensivo para Léo, disse, vou esperar na recepção, Léo. Me ligue quando precisar. E assim, com uma discrição elegante, ela se retirou, deixando-os sozinhos com os fantasmas de seu passado. O reencontro, antes tão doloroso, agora se transformava em um campo minado de emoções. Sentados um de frente para o outro em um sofá de couro macio, a grandiosidade da suíte contrastava com a fragilidade de suas almas. A humildade de Léo ressurgiu, mesclando-se com a confissão dolorosa de sua jornada. Ele explicou a ela sobre a promessa que havia feito a si mesmo, de voltar como alguém que a sociedade não pudesse desprezar. A dor da separação, o desprezo da família dela, a urgência de provar seu valor, tudo transformará em um homem obcecado pelo sucesso. Ele confessou que a ignorou no aeroporto por medo de reabrir feridas antigas, medo de descobrir que ela estava feliz e que ele havia sacrificado tudo por um fantasma. Sua redenção começava ali, na franqueza de sua confissão, na exposição de suas fraquezas. Sofia ouvia em silêncio, sentindo o peso das palavras dele, compreendendo a profundidade de sua dor, que era um espelho da sua própria. O contraste entre o Léo que ela via agora, desarmado, e o Léo frio do aeroporto era uma prova de que a superação nem sempre é linear. Ela contou sobre sua vida,
O casamento vazio com Tiago, a prisão dourada, a constante sensação de estar incompleta. As lágrimas voltaram aos olhos de ambos, não de tristeza, mas de uma profunda compreensão. Eles haviam se perdido um do outro, mas nunca de si mesmos. O amor que o tempo tentou separar ainda estava ali, um braseiro sob as cinzas. A conversa se estendeu por horas, um doloroso, mas necessário, desnudamento de suas almas. O reconhecimento de que ambos eram vítimas de um destino traçado por outros, mas também de suas próprias escolhas e medos. Era o início da reconciliação, da redenção mútua, da aceitação de que o passado não podia ser apagado, mas o futuro podia ser reescrito. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Acreditar no amor vale a pena. A noite avançava, e as palavras fluíam entre Léo e Sofia, desfazendo os nós de 18 anos de silêncio. Léo, ao ouvir a narrativa de Sofia sobre a superficialidade de seu casamento com Tiago e a constante pressão de sua família, sentiu a amargura que guardava se transformar em compaixão. A arrogância que ele atribuía a ela e à sua família, agora se revelava como uma prisão que a havia sufocado, assim como a pobreza havia tentado sufocar seus próprios sonhos. Ele percebeu que a riqueza dela não era liberdade, mas um peso. A dor de Sofia, expressa em cada detalhe de sua vida em uma gaiola de ouro, era tão real quanto a sua própria luta para ascender. Foi um momento de profunda humildade para Léo, a compreensão de que a inveja e o ressentimento que ele nutria eram injustos. Ele havia julgado sua escolha sem conhecer a extensão de seu sofrimento. Eu pensei que você tivesse me abandonado, que tivesse escolhido a vida de luxo, Léo confessou, a voz embargada. Pensei que você não sentisse mais nada. Sofia estendeu a mão, cobrindo a dele com um gesto delicado. Nunca, Léo. Nunca deixei de pensar em você. Em cada dia da minha vida, eu me perguntava onde você estava, se estava feliz. A dor compartilhada criava uma ponte entre eles, uma conexão mais forte do que qualquer muro social. Eles falaram sobre a força que o amor deles, por mais proibido que fosse, havia lhes dado para sobreviver em seus respectivos mundos. Léo se sentiu redimido pela compreensão de Sofia, pela ausência de julgamento em seus olhos. Ela, por sua vez, encontrou a redenção na honestidade dele, na revelação de que o homem que ela amava ainda amava, mesmo depois de tantos anos. A história de superação de Léo, de um garoto humilde a um magnata, era uma inspiração, mas a verdade era que ele ainda carregava as cicatrizes de sua partida forçada. E Sofia, em sua vida de opulência, havia superado a dor silenciosa da perda, tornando-se uma mulher forte, resiliente, apesar das aparências. A moral da história começava a se desenhar. O amor verdadeiro não é sobre a ausência de dor, mas sobre a capacidade de enfrentá-la juntos, de perdoar e de se reencontrar. A transformação de ambos, de indivíduos solitários e magoados para almas que se reconheciam, era palpável. A conversa se transformou em um bálsamo, curando feridas que pareciam incuráveis. O contraste social, a arrogância familiar, tudo se tornou insignificante diante da ressurreição de um amor que o tempo e o destino não puderam destruir. Comenta aqui qual parte mais te tocou nessa jornada de perdão e compreensão. É um caminho difícil, não é? A manhã seguinte trouxe a clareza para Léo sobre o próximo passo. Ele precisava ser honesto com Valentina. No café da manhã, em um ambiente sóbrio e profissional, Léo explicou a ela sobre Sofia, sobre a história que os unia, e a reviravolta no aeroporto. Valentina, uma mulher de fibra e inteligência emocional, ouviu com atenção, sem interromper. Ela era, em essência, sua parceira de negócios e uma amiga leal, e sempre soube que o coração de Léo guardava um segredo. Eu sempre senti que havia algo incompleto em você, Léo. Um pedaço que nunca se encaixava, não importa o quanto você construísse, ela disse, sua voz calma. E agora entendo o que é. A conversa foi difícil, mas madura. Valentina confessou que também nutria sentimentos por ele, mas sempre soube que seu amor não era o que ele buscava. Ela compreendeu que o relacionamento deles, embora funcional e bem-sucedido nos negócios, não tinha a profundidade emocional que Léo agora buscava. A separação foi amigável, um testemunho de respeito mútuo. Vou estar sempre aqui para você, como sócia e amiga. Mas você precisa seguir seu coração,
Léo. E, aparentemente, seu coração sempre soube onde estava, ela concluiu, um sorriso agridoce nos lábios. No mesmo dia, Sofia, sentindo-se empoderada pela conversa com Léo, tomou uma decisão crucial. Longe do olhar de Léo, ela confrontou Tiago. Não foi um grito ou um escândalo, mas uma conversa fria e definitiva, em que ela declarou sua intenção de se divorciar. Tiago, arrogante e acostumado a ter tudo sob seu controle, reagiu com fúria, mas a determinação de Sofia era inabalável. Ela se recusou a ser intimidada. Ela tinha um novo propósito, uma nova força que Léo, indiretamente, a havia ajudado a redescobrir. A decisão dela de buscar a liberdade era sua própria forma de redenção, de se libertar das amarras sociais e financeiras que aprendiam há tanto tempo. A poeticidade do momento estava na forma como ambos, Léo e Sofia, estavam desfazendo as amarras de suas vidas passadas, que os haviam mantido presos em papéis que não os definiam mais. A humildade de Léo em reconhecer seu amor verdadeiro e a coragem de Sofia em desmantelar sua própria prisão dourada eram os primeiros passos para a verdadeira superação. A justiça poética não era sobre vingança, mas sobre a restauração da verdade e da autonomia. Sofia, ao enfrentar Tiago, estava finalmente reivindicando sua vida. Léo, ao se abrir para Valentina e para Sofia, estava reivindicando seu coração. A transformação era um processo doloroso, mas necessário, que os libertava para um futuro incerto, mais autêntico. A arrogância que um dia os separou, agora se dissolvia diante da coragem de suas escolhas. A reconquista não foi instantânea, nem um conto de fadas clichê. Léo e Sofia sabiam que o tempo havia deixado suas marcas, e que reconstruir um amor tão profundamente abalado exigiria paciência, honestidade e muita humildade. Eles decidiram que, por enquanto, a prioridade era curar as feridas e se reencontrar como pessoas, antes de tentarem ser um casal novamente. Léo propôs um jantar simples, sem os luxos que agora faziam parte de seu cotidiano, mas em um pequeno restaurante de bairro, com a comida caseira que ele tanto amava em sua juventude. Era um gesto de humildade, uma tentativa de voltar às raízes de seu amor, de despir-se da armadura de magnata. Sofia aceitou, sentindo que era o caminho certo. Durante semanas, eles se encontraram, conversaram, riram e choraram juntos, revivendo memórias, compartilhando os medos e as esperanças que o futuro incerto lhes reservava. Léo começou a se despir de sua arrogância, a se reconectar com o garoto apaixonado que ele um dia fora, permitindo-se ser vulnerável. Sofia, por sua vez, floresceu novamente, sua energia vital ressurgindo à medida que se distanciava da sombra de Tiago e das expectativas de sua família. O processo de divórcio dela foi turbulento, com Tiago tentando usar seu poder para dificultar tudo, mas Sofia, com a força recém-descoberta e o apoio silencioso de Léo, permaneceu firme. A família dela, surpresa com a determinação de Sofia, tentou intervir, mas ela, pela primeira vez em sua vida adulta, os enfrentou, explicando que sua felicidade não era negociável. A superação de ambos não era apenas a reconquista do amor, mas a reconquista de si mesmos. Léo, ao perceber que a verdadeira riqueza não estava em seu patrimônio, mas na conexão com sua alma gêmea, começou a direcionar sua fortuna para projetos sociais que ajudavam jovens de comunidades carentes a terem oportunidades, uma forma de redenção por ter se distanciado de suas próprias raízes. Sofia, após o divórcio, dedicou-se a projetos de arte e cultura, que sempre foram sua paixão, mas que havia abandonado em nome de uma vida imposta. O amor que florescia entre eles era diferente do primeiro, mais maduro, mais consciente, construído sobre a rocha da experiência e do perdão. Não era uma fuga, mas um reencontro de almas que, apesar de tudo, pertenciam uma à outra. O final da história não era sobre um felizes para sempre imediato, mas sobre a promessa de um caminho juntos, de mãos dadas, enfrentando o que viesse. A humildade de reconhecer os erros do passado e a coragem de construir um futuro autêntico eram as bases dessa nova jornada. Se quiser mais histórias assim, que mostram a força do amor e da superação, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para não perder nada. 2 anos se passaram desde aquele reencontro tumultuado no aeroporto. Léo e Sofia estavam novamente em um aeroporto, mas desta vez, a atmosfera era completamente diferente. Não havia pressa, nem medo, nem a sombra de um passado doloroso.
Eles estavam de mãos dadas, esperando o embarque para uma viagem para a Europa, não a negócios, mas para celebrar um novo começo. Léo, com sua postura ainda imponente, tinha um brilho diferente nos olhos, uma serenidade que antes não possuía. A arrogância foi substituída por uma confiança tranquila, a de um homem que encontrou seu verdadeiro lugar no mundo. Sofia, ao seu lado, exibia um sorriso genuíno, seus olhos azuis novamente cheios de vida e de esperança. Ela não era mais a prisioneira de uma vida de luxo, mas uma mulher livre, com seus próprios projetos e paixões. O contraste entre a cena de 18 anos atrás e o presente era um testemunho da força do amor e da capacidade humana de transformação. O amor que o tempo tentou separar havia, finalmente, reunido-se, não por um capricho do destino, mas pela coragem e humildade de dois corações que se recusaram a desistir. A história deles se tornou um testemunho de que o verdadeiro valor não está na riqueza material, mas na riqueza de conexões humanas, na capacidade de perdoar e de se perdoar. A redenção de Léo não foi apenas o sucesso em sua carreira, mas o resgate de sua alma, a reconexão com o homem humilde e apaixonado que ele um dia fora. A redenção de Sofia foi a libertação de uma vida vazia, a reconquista de sua própria voz e a coragem de escolher a felicidade. A poeticidade da justiça era evidente, o amor que seus pais tentaram destruir, o desprezo que Léo sentiu, tudo se transformou em uma força que os uniu novamente, mais fortes e mais conscientes do que nunca. A mensagem final era clara: a humildade, o amor verdadeiro e a resiliência são as maiores riquezas que se pode possuir. Eles se olharam, um sorriso compartilhado, a promessa silenciosa de que, não importa o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. O anúncio do voo para Paris ecoou, e eles caminharam de mãos dadas em direção ao portão, para um futuro que eles mesmos estavam escrevendo. Se essa história te emocionou e te fez acreditar no amor que supera tudo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Comenta aqui qual foi a parte que mais te tocou profundamente. E naquele aeroporto, onde o tempo os havia separado, o destino, enfim, teceu o fio de um amor que ousou ser eterno, porque às vezes, o amor vence onde o orgulho destrói.